Amém? Vamos aplaudir aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que voltará. E o seu nome é Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor e dizer palavras de louvor, dizer palavras de gratidão nesta manhã. Oh, te amamos, Senhor Jesus, porque abriste o caminho pelo véu da tua carne, Senhor. Podemos entrar diante do Pai e adorar. Obrigado, Senhor Jesus. Nesta manhã nos aproximamos com confiança, com ousadia diante de Deus, não diante do Sinai, com chamas, clangor de trombetas que nos assustava, que nos afastava, mas temos chegado a Sião, ao monte do Senhor, da sua graça, da sua salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode se alegrar no Senhor nesta manhã. Contemplar
nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Como é tão diferente essa verdade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos assentar. Esta é a semana da Páscoa. E nós temos passado um vídeo na TV, as crianças falando sobre a Páscoa. E os meninos têm um modo assim tão próprio de contar essa história, essa verdade, de um modo tão glorioso. E antes de lermos a palavra, vamos assistir essa mensagem. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, porque ele tinha morrido.
Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o destino, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Vamos dar brados de vitória, Jesus ressurreto. Você pode ficar de pé e vibrar com a vitória da cruz, com aquilo que o Senhor fez por nós, igreja. Dê brados de louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele venceu, Ele venceu. E por isso nós vencemos nele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Aleluia! Ele morreu, ressuscitou e voltará. Aleluia! Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o meu Redentor está vivo. Amém. Vamos assentar, queridos. Antes de dividirmos a palavra, eu queria que você tomasse a nossa revista por um instante só. Todos os nossos avisos para essa semana estão aqui. E a razão de ser dessa revista é exatamente para não precisarmos dar avisos. Ou seja, nós queremos chegar um dia de não conseguirmos dar nenhum aviso mais, porque a revista será tão suficiente. Mas eu preciso que você possa ler a revista todinha. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, leia a revista todinha. Mas é todinha mesmo. Nós celebraremos essa semana o Congresso Internacional de Louvor e Adoração do Diante do Trono. Milhares e milhares de pessoas estarão chegando nesta semana para participarem desse congresso. Será ali no Expo Minas. É verdade que nós somos de casa, somos a família, nós somos os anfitriões, mas nós estaremos também deixando a oportunidade para os membros da igreja poderem participar do congresso. O congresso tem um valor, porque parece-me que só o uso daquele local e instalações tem um custo altíssimo, parece que R$220 mil. Temos ali 12 mil lugares. E temos lugares especiais assim para os membros da igreja. Então, no final da reunião, você pode comprar o seu ingresso, fazer a sua inscrição, só que você é da casa, você é o anfitrião, você é o filho. Então, em outras palavras, você vai pagar apenas a metade do preço da inscrição. Será para os membros da igreja exatamente a metade. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado e fale para ele: meu irmão, a metade do bolo Jesus já deu para você. Então, a metade para os membros da igreja. No final, você pode adquirir. Temos um outro aviso que não está aqui no boletim, que na terça-feira, dia 26 de março, vai acontecer a Noite de Adoradores a Favor da Vida. É um evento patrocinado, liderado pela pastora Ezinete, a Iná, e um evento com a Nívia, e o evento será realizado para ajudar o ministério contra o aborto em todo o país, e os convites também estarão ali na Tenda da Bênção. A irmã Edna estará pronta para trazer todas as informações. Quero lembrar aos irmãos que hoje, começando hoje, com o culto das 21 horas, na página 8, nós estaremos iniciando 70 horas de oração ininterruptas. Durante o momento que formos recolher os dízimos e ofertas, nós vamos assistir um vídeo falando exatamente dessas 70 horas. E por falar nos dízimos e ofertas, vamos fazê-lo agora então. Esse é um momento precioso para todos nós, para trazermos e deixarmos no altar o nosso melhor. Temos tido esse entendimento tão precioso. Quando você lê aqui no boletim, na página, quero que você abra comigo, na página 6 e na página 7, aprendendo a ser bênção. Existem algumas coisas que nós aprendemos, e a única maneira, só existe aprendizagem quando há mudança de comportamento. Ou seja, eu só tenho um conhecimento quando aquilo eu começo a praticar. E você vai aprender a ser bênção ainda mais e mais e mais. Ao ler esse texto, eu sei que o entendimento, a compreensão da verdade do Senhor será tão plena e tão real para o seu coração. Quando nós trazemos nossos dízimos ao altar, nós estamos afirmando essa realidade. Deus nos amou e Deus deu. Deus podia fazer tudo sozinho, Deus é Deus. Mas Ele permitiu que eu e você tivéssemos parte. Pudéssemos, como na entrada triunfal de Jesus,
Ele precisou de um jumentinho. Alguém ofereceu o jumentinho. Para celebrar a Páscoa, uma casa foi aberta para ele. Ele entrou naquela casa com seus discípulos. Tudo é dele, mas é tão diferente quando nós podemos ter alegria, mas uma alegria tão grande de entender que podemos ser participantes. Quando trazemos os nossos dízimos, a 10ª parte de tudo que Deus nos dá é o dízimo do Senhor. E o dízimo deve ser sempre tirado no início, não no final. Ou seja, primeiro Deus. Ele disse, eu honro os que me honram. E quando você proclama essa verdade, eu honro o Senhor, deixe seu coração experimentar a bênção de ser honrado por Ele. Nossas ofertas são semeaduras, são sementes que com alegria nós plantamos. Temos alguns irmãos que têm uma oferta especial para dedicar ao Senhor, que são seus filhos. Roberval e a Vanete vão dedicar a Camila e o Douglas. Simaíla vai dedicar a Alícia, e o William e a Adriana vão dedicar a Letícia ao Senhor. E nesse instante, meus colegas pastores venham receber os pais, seus filhos, que vão dedicar ao Senhor essa oferta. A palavra diz, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Quando os pais trazem seus filhos, eles afirmam esta verdade. Eu creio na intervenção do Senhor e na graça do Pai. Estenda suas mãos nesse instante e nós vamos orar pelos pais, pelas crianças, por esse momento tão precioso, um momento que fica gravado nos céus, um momento quando os pais reconhecem essa verdade. Tudo vem do Senhor, tudo vem dEle. Ele é o doador da vida. É quando os pais, com fidelidade, a palavra diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É desde agora. Toda a igreja com as mãos estendidas, vamos ministrar. Pai, eu invoco o teu nome sobre o Roberval e a Vanete, sobre a Simaíla, Senhor, sobre o William e a Adriana, que trazem os seus filhos, a Camila, o Douglas, a Alícia e a Letícia. Senhor, que sobre essas crianças a tua bênção seja tão plena, Senhor. Ó Deus, que elas cresçam te amando, te conhecendo, e que possam ver nos seus pais a própria vida de Jesus. Conserva, Senhor, os teus filhos que se prostram diante de ti, para que eles venham ter a bênção ainda de ver os filhos dos seus filhos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra e de também todo o nosso louvor. Aleluia. Enquanto olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, nesta hora eu não tenho um filhinho para deixar no altar, mas eu quero deixar mais uma vez a minha vida nas mãos do Senhor. Levante um dos seus braços e diga, Senhor Deus, dá-me a graça de ser fiel ao Senhor, como Tu és fiel a mim. Ajuda-me, Senhor, cada dia a Te honrar com toda alegria. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado, que o coração dele seja cheio da alegria de ser um mordomo fiel. Em Teu nome, amém. Enquanto vamos assistir esse vídeo sobre essas 70 horas de oração, que vamos iniciar hoje, a partir das 21 horas, com alegria, vamos trazer o nosso melhor ao Senhor.
love poured out for the price of freedom. Let the whole earth sing, hear the praises rising. We stand in awe of what you've done for us at the cross, the hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide, to know you forever, to love you forever. You are our everything. Our sin erased, we're forgiven. You made a way, you are our ransom. And we owe this life for all you've done for us. At the cross, the hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide, to know you forever, to love you forever. You are our everything. The hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide, to know you forever, to love you forever. You are our everything. All we need is you. Lift your voice and sing. Essas 70 horas não é apenas para um grupo especial da igreja. Todos nós somos envolvidos no chamado do Senhor. Esses 7 pontos pelos quais estaremos nos derramando diante do Senhor. Não há limites para o poder da oração. Não existe um espaço geográfico onde o poder do Senhor não possa alcançar. Através da oração tocamos o próprio coração do Senhor. E nós queremos nessas 70 horas, começando hoje, no culto das 21 horas, quando o pastor Lucinho estará ministrando, dirigindo, nós vamos iniciar essas 70 horas, clamando ao Senhor. De uma forma ininterrupta, nós queremos cumprir todo o propósito de Deus, o nosso Pai. Vamos nos colocar em pé. Senhor, santificamos os dízimos e as ofertas que teus filhos depositaram no teu altar. Abençoamos aqueles irmãos, ó Pai, que durante a semana, com alegria, estarão fazendo os depósitos bancários, as transferências dos seus dízimos e ofertas. Venha honrá-los ao Senhor
é que todos esses recursos possam trazer glória ao Teu nome, é que a expansão do Teu reino, mas acima de tudo, que essas sementes floresçam, ó Pai, também abençoadoras no coração dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Nosso livro de hoje é o livro do pastor Richard, A Origem. É o livro de número 256, e você pode levar com o autógrafo dele ali na saída. Pergunte para o seu irmão, você sabe o significado real da Páscoa? Levante bem alto a sua Bíblia, pois vamos conhecer. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que durante esta semana, Senhor, e em todas as semanas do nosso viver, que possamos, ó Deus, sempre lembrar desta realidade da Páscoa, Senhor. Ó Deus, que os nossos corações estejam, Senhor, tão voltados, tão famintos, tão gratos, ó Deus, por esse memorial eterno. Senhor, que nesta manhã Tu concedas ao pregador graça, sabedoria, para que realmente ele possa trazer, ó Pai, sob a unção do Teu Espírito, ao coração dos irmãos, a verdade sobre a Páscoa. Que essa palavra, Senhor, inspire, console, exorte, edifique, mas acima de tudo venha trazer salvação em Teu precioso nome, Jesus. Amém. Vamos assentar. Existem duas festas que foram tão deturpadas: a Páscoa e o Natal. Ou seja, a Páscoa é cheia de ovos de Páscoa. Eu gosto muito de chocolate. Pastor Gustavo nem se fala. Mas eu faço algo assim de propósito. Se essa semana você me der chocolate, eu não como. Porque eu não quero participar de uma coisa que não tem nada a ver com a Páscoa. Então eu não quero perder o foco do que seja a Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho de Páscoa, nada. O Natal também. Natal não é Papai Noel, não é árvore de Natal, não são os enfeites. Natal é essa realidade, Jesus nasceu. Existem duas realidades dentro da palavra do Senhor: a Páscoa e o nascimento de Jesus. Que o enfoque foi totalmente tirado, para que as pessoas não pudessem contemplar toda a realidade, toda a beleza, todo o coração de Deus o Pai. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, o Velho Testamento, todinho como temos, 39 livros. Se nós tivéssemos no Velho Testamento apenas o capítulo 12 de Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Se nós tivéssemos apenas estes 51 versículos de Êxodo 12, nós teríamos a compreensão de toda a história do Velho Testamento. Se nós tivéssemos apenas no Novo Testamento o enfoque do nascimento de Jesus, nós teríamos também toda esta realidade. Hoje eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12. Nós vamos caminhar. Esta palavra Páscoa significa passagem. Ou seja, literalmente, essa expressão Páscoa significa passagem. Quando o povo de Israel
vivia sob a opressão ali no Egito e curtiu o cativeiro durante 430 anos, até que houve esse momento tão glorioso da libertação. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, fique com sua Bíblia aberta agora. Êxodo capítulo 12. Essa noite foi a noite que dividiu a história, não apenas para os judeus, mas a nossa história. Esse é um capítulo que você pode mergulhar nele, e à medida que você vai vendo aqui profeticamente a realidade da encarnação do Cordeiro de Deus, você vai ficando mais e mais apaixonado pelo Senhor. A mesma noite da morte para os egípcios foi a noite da libertação para os hebreus. Para uns era o juízo, para outros era a salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro. Houve um momento quando o coração de Deus, profeticamente, quando o povo estava ali debaixo de todo o cativeiro, sem nenhuma esperança, 430 anos ali, amargando a escravidão, lágrimas, angústias, dores, culpa. Houve esse instante, quando o Senhor orienta Moisés: levanta-o para ser o libertador. Israel estava debaixo do chicote do carrasco. Não apenas estavam debaixo ali dos açoites, mas eles também viviam com os pés no barro, as mãos calejadas no trabalho. Tinham passado 430 anos de amarga escravidão. E o povo clamava, mas Deus ouve o clamor do seu povo, e Ele envia o mensageiro como uma mensagem expressa a Faraó. E a mensagem que Deus coloca no coração de Moisés era uma mensagem apenas dizendo: deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Vocês todos sabem que há uma mensagem espiritual em todo esse contexto. Faraó é uma figura de Satanás, seus soldados, figuras de demônios que escravizavam o povo, faziam o povo viver em amargura mais triste possível. Mas Faraó endureceu o coração. E quando Moisés havia dito várias vezes: eu estou aqui, e a mensagem era a mensagem de Deus: deixa meu povo ir, o coração de Faraó se endureceu. E o coração dele oprimiu ainda mais o povo. E Deus enviou dos céus 10 pragas. 10. Ele desceu juízo sobre todos os deuses do Egito. Quando você confere cada uma daquelas 10 pragas, cada um deles era um deus dos egípcios, e o Senhor Deus foi quebrando, foi anulando cada um deles. Ele quebrou completamente o orgulho de Faraó, fez abalar aquelas pirâmides tão milenares, tirou o povo do cativeiro com mão forte, com mão poderosa. E o golpe final de Deus, a última das 10 pragas, foi exatamente a morte, foi a matança dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga. O único meio de salvação daquele dilúvio, que era de tanta opressão, seria o quê? O sangue do Cordeiro. Não havia outro meio de livramento. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa história, nunca vai existir um outro meio de livramento a não ser a morte do Cordeiro. E nesta ocasião, a morte visitaria o palácio de Choupanas. Seriam pobres, ricos, crianças, velhos.
o anjo do Senhor passaria à meia-noite, onde ele encontrasse o sangue nas portas, ele passaria por cima. Mas onde ele não visse o sangue, o primogênito iria morrer de uma forma inapelável. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. Aquela noite de terror dos egípcios foi a noite da libertação do povo de Deus. A mesma mão que estava ferindo os egípcios resgatou o povo de Israel. A Páscoa não apenas iria trazer a unidade para Israel, salvação para os filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel se tornou livre para servir a Deus. E agora, qual a mensagem da Páscoa? Vamos ler. A primeira coisa, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Fale comigo, começo. Os 3 primeiros versículos de Êxodo 12 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um novo calendário, uma nova vida. O capítulo 12 de Êxodo, como eu disse, deve ser o capítulo mais solene de todo o Velho Testamento. Quando você vai lendo a instituição da Páscoa, seu coração vai batendo assim de uma forma tão significativa. Porque quando você lê aqui no versículo 2, o sacrifício da Páscoa iria inaugurar um novo calendário. Na nossa vida, e vamos fazer essa aplicação, no momento quando nós também experimentamos a graça do poder do sangue do Cordeiro de Deus em nossas vidas, há um recomeço. Nós nascemos de novo, passamos a ter um novo aniversário. O dia 19 de maio, para mim, é meu aniversário, é o dia da minha libertação. Eu nasci no dia 24 de novembro, mas no dia 19 de maio de 66, o dia quando eu me converti, a minha vida teve um novo recomeço. O sacrifício da Páscoa, então, inaugura um novo calendário. O verso 2 diz assim: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali eles deixariam de ser escravos no Egito, nunca mais seriam escravos de Faraó, para serem o quê? Peregrinos. Agora, não mais escravos, seriam peregrinos da terra prometida. A Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e começava o quê? Uma nova vida. Seriam totalmente livres. O mundo aí fora pensa que quando as pessoas se convertem, elas perdem a vida. O dia que você chegou e falou: olha, eu me converti, eu nasci de novo. Aqueles que não têm Jesus, eles pensam exatamente isso, que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Mas a conversão não é o fim da vida. A conversão é o fim da escravidão. Diga para o seu irmão: meu irmão, a conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão. Ser cristão é deixar o Egito. Ser cristão é começar a caminhar como um ser livre, rumo a Canaã celestial. Quantos aqui são livres? Daqui a pouco nós vamos cantar: no Egito escravo fui. E nós vamos cantar com toda intensidade. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então Israel não era uma nação, mas agora livre, remido, esse povo iria se tornar o povo separado de Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário,
um novo compromisso, uma nova jornada, mas acima de tudo, um novo destino. Eu sei para onde vou. Tão diferente. A Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Eu creio que não existe uma página da Bíblia que fale tanto sobre a família como o capítulo 12 de Êxodo. Porque esse capítulo mostra exatamente a preocupação do Senhor, não simplesmente na salvação do indivíduo, mas na salvação de toda a família. Você pode encher o seu coração de uma esperança, de ver sentadinho aí ao seu lado, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus tios, seus primos, toda a família. Por quê? Porque a família está no centro do projeto de Deus. A família está dentro do centro do coração do Senhor. A família precisa, ela precisava celebrar a Páscoa junto. Olha o versículo 3. A família precisa celebrar a Páscoa junto. Verso 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A família precisava estar debaixo do sangue do cordeiro. Olha o verso 7. O menino vai colocar o texto ali para os irmãos acompanharem. Olha o verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A família toda precisava celebrar esse memorial nas suas gerações futuras. Olha o verso 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos o significado da Páscoa. Olha o verso 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A família toda obedeceu essa ordenança divina. Olha o verso 28. Foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenara, e Moisés e Arão assim o fizeram. Eu queria que os irmãos lessem comigo esses pontos. Vamos voltar. A família está no centro do projeto de Deus. Vamos falar juntos aqui, todos juntos vamos falar? A família precisava celebrar a Páscoa junto. Ou seja, toda a família. O B, vamos falar? A família precisava toda estar debaixo do sangue do Cordeiro. Vamos? A família precisava se alimentar do Cordeiro. Outro? A família precisava celebrar esse memorial nas suas gerações. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos o significado da paz. Vamos ler de novo o anterior, vamos falar juntos? A família precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos o significado da Páscoa. Outra vez, a família precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos o significado da Páscoa. Quando você leva um ovinho de Páscoa para o seu filho, você não está ensinando nada. A família
precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos o significado da Páscoa. A família obedeceu esta ordenança divina. Vamos falar? A família obedeceu essa ordenança divina. A salvação da família exige a diligência dos pais. A ordem foi esta: que cada judeu deveria tomar um cordeiro, imolar aquele cordeiro, tomar o sangue daquele cordeiro e aspergir nos umbrais da porta e em cima da porta. Não era para colocar no chão, para ser pisado. O sangue do Senhor não é para ser pisado. E a ordem foi assar o cordeiro, comer o cordeiro. A preocupação não era com o que iria acontecer do lado de fora, mas com o que iria acontecer do lado de dentro. Os detalhes todos foram colocados ali. E nós poderíamos passar anos e anos em cima do capítulo 12 de Êxodo, que nós não iríamos esgotar todas as realidades espirituais que estão envolvidas. A única coisa que os pais deveriam fazer, os pais, eles não poderiam deixar os seus filhos do lado de fora. Porque a ordem foi essa, que eles deveriam fechar as portas. A preocupação não é com aquilo que Deus vai fazer. A nossa preocupação sempre deve ser a preocupação da obediência. A nossa preocupação não é do lado de fora. Nós temos que fazer em obediência aquilo que realmente Ele nos pede para fazer. E os pais, a salvação da família exige a diligência dos pais. Os pais não poderiam deixar o filho primogênito do lado de fora naquela noite de juízo. Os pais não poderiam negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro, de passar o sangue nas vergas das portas. É verdade que nenhuma família dos hebreus iria descansar até ver todos os seus filhos dentro de casa e com a porta fechada. Enquanto você, meu querido, não consegui dizer: eu e minha casa servimos o Senhor. Enquanto seus olhos não contemplarem a salvação em toda a sua família, você jamais pode ter o descanso pleno. Porque repousa sobre você não apenas uma ordem, mas uma esperança. Porque aqueles que estão dentro da casa, a porta fechada, o sangue não é um sinal para quem está dentro, o sangue é um sinal para quem está do lado de fora. E quando o anjo da morte veio e visitou todas as casas do Egito, as casas que não tinham a marca do sangue, todo primogênito morreu, desde o palácio de Faraó até aquela choupana mais humilde. Todos os primogênitos morreram. Não era apenas bebê, adolescentes, podia ter 50, 60 anos, não importava a idade. Todo primogênito sofreu, morreu. A salvação exige dos pais. Há um momento, a maior alegria que você pode ter aqui na terra, filho, não tem alegria maior. E Paulo fala muito sobre isso. Ele diz: não tem alegria, não existe alegria maior do que saber que toda a sua casa está salva. Você não pode ficar de maneira alguma negligente nesse aspecto. Mas para isso, ponto 3 diz que a salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. Imagine se um pai dissesse assim: eu não creio nessa religião que exige derramamento de sangue. Não vamos matar cordeiro nenhum.
Não vamos sujar nossa casa com sangue? Eu não acredito nessa superstição. Aqueles que assim pensassem enfrentariam o inevitável juízo de Deus. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou e quando avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo. Quem não creu foi condenado. Imagine se um pai dissesse: olha, a ordem foi colocar o sangue nas portas, mas se eu colocar sangue na porta, a minha casa vai ficar diferente da casa dos egípcios. E eu quero que a minha casa continue sendo uma casa semelhante à casa dos egípcios. Não. Talvez alguém deve ter pensado: não, vamos passar lá atrás. Vamos pintar a janela toda. Vamos colocar por dentro. Vamos colocá-la no quarto onde ninguém possa ver. Eu não quero que a minha casa seja diferente. Alguns podiam estar dizendo assim. Aqueles que fizeram assim, aquela casa seria visitada pelo anjo do juízo. Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro não podem ser salvos pelo sangue do Cordeiro. A marca do sangue é do lado de fora. A marca do sangue é do lado de fora. Os outros podem ver. Paulo, o apóstolo, houve um momento que, debaixo de muita pressão, ele disse assim: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas são invisíveis. Não são marcas assim, que você possa simplesmente perceber com seus olhos. Mas a marca da vida do Senhor na sua vida. O amor, a compaixão, os frutos do Espírito saindo intensamente do seu existir. Quando você entende isso, o sangue é um sinal do lado de fora. E é um sinal, não tanto para você, porque a casa teria que ser fechada, trancada. Não precisava colocar simplesmente travas nas portas, porque o juízo de Deus não entraria, não pelo poder da tranca, mas o símbolo do sangue aspergido, que é o símbolo do sangue de Jesus. No verso 3 até o versículo 6, você percebe que a comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Diz assim do verso 3 ao 6: falai a toda a congregação de Israel. Quantas congregações? Uma só. Falai a toda a congregação de Israel. Aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Embora existissem muitas famílias, havia apenas o que? Uma congregação. Quando nós nos reunimos, Deus nos vê individualmente como parte do seu corpo.
É verdade que existem muitas congregações. A igreja da Lagoinha não é a igreja. É parte do corpo. A igreja do Senhor não é a soma das igrejas. A igreja de Jesus é a soma dos salvos. Não importa o carimbo que a placa que existe. A igreja do Senhor não é a igreja A, B ou C somadas. É a soma dos salvos. Dos salvos. Quando diz aqui a congregação, de uma forma assim tão clara para que todos possam entender. Diga para o seu irmão, meu irmão, o corpo de Jesus é um só e eu faço parte dele. A Páscoa mostra que Deus salva. E Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. É o ponto 3. Vamos falar juntos. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Vamos ler do verso 5. Vamos ler juntos. Leia comigo, até o 13. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir o Egito. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. Quando você lê, você percebe isso, verso 3 e verso 4. Aos 10 dias desse mês, cada um tomará um cordeiro. Um cordeiro, fale comigo, um cordeiro. Um cordeiro. Um cordeiro. A grande pergunta do Velho Testamento sempre foi essa: onde está o cordeiro? Quando Abraão, obedecendo ao Senhor, sobe lá no Moriá, obedecendo e coloca o seu filho Isaque, ele ia colocá-lo em cima daquele altar. Isaque volta para o seu pai e diz: meu pai, além está aqui o fogo, o cutelo, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Todo o Velho Testamento a pergunta é: onde está o cordeiro? Mas quando o Cordeiro de Deus vai iniciar seu ministério, às margens do Rio Jordão, quando se aproxima de João Batista,
João capítulo 1, verso 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Não somos nós que vamos providenciar o Cordeiro. Aqui no Egito, cada família tinha que buscá-lo, porque ele seria apenas ali uma figura. Mas quando a figura deixa de ser a figura para ser a realidade, João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Filipe encontra o eunuco, conhece a história, ele estava lendo o texto e ele dizia: eu estou lendo, mas não estou entendendo. E ele lia Isaías capítulo 53, e ele está perguntando: mas o escritor fala, é dele mesmo, mas como? Eu gosto dessa resposta, de Atos capítulo 8, o verso de número 35. Atos 8, o verso de número 35. Vamos começar pelo verso 31. Atos 8, 31. Vou começar do 26 para vocês entenderem bem. 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Diga para o seu irmão: compreendes o que vens lendo? Outra vez: compreendes o que vens lendo? 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, ele diz à igreja de Corinto que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Quando você lê aqui, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pedro diz que fomos remidos pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, até o versículo 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Fale comigo: precioso sangue. Fale de novo: precioso sangue. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Desde o Éden, quando o homem peca, quando o homem volta as costas para o Criador, o homem foge da presença de Deus. E o homem tenta cobrir a sua nudez com folhas. Mas o que faz o Senhor? Ali, o jardim do Éden é manchado pelo sangue de animal. Porque a palavra diz que Deus fez para o homem vestes para cobrir a nudez do homem. Aquele sangue que foi derramado ali era uma figura do sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado ali na cruz. Essa linha vermelha que passa todo o Velho Testamento, mostrando a realidade do sangue do Senhor, mostrando o amor do Senhor de uma forma tão intensa. O último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse. E há um momento no capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. João tem uma visão. João está ali exilado numa ilha chamada Patmos. E há um momento quando o Senhor diz para ele: sobe aqui, sobe. A beleza do céu não são as coisas de ouro, não são as mansões. A beleza do céu encontramos aqui. Capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 6 diz: Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Um cordeiro, como tendo sido morto. Jesus é esse cordeiro. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Para uma pessoa, mas para o mundo. Hoje, quando vamos iniciar essas 70 horas, clamando, bilhões de muçulmanos não têm essa compreensão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. Daqueles que ainda estão vestidos com folhas de figueira. Porque a religião é isso. A religião é um sistema para tampar a nudez. É o esforço do homem para cobrir as suas iniquidades. Mas não é isso que cobre. A única coisa que pode trazer o perdão, o que é? O sangue do Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Ele não conheceu o pecado. Diz a palavra: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. 1 João capítulo 3, o verso 5. O Cordeiro era sem defeito. Diz aqui a palavra: sabeis que também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. Quando vamos voltar aqui novamente para Êxodo 12, e vamos ler alguns versos. Êxodo 12. O Cordeiro da Páscoa é esse Cordeiro morto. Êxodo 12, o versículo 6 e 7, dizem assim: E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o juntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas que o comerem.
verso 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora o verso 21. 12, 21 a 24. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Olhe para mim. Não são os ensinos de Jesus que nos salvam. Não é a vida do Cordeiro que nos salva. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. Não são os milagres do Senhor que nos salvam. Hebreus capítulo 9, o verso de número 22. Jamais se esqueça dessa verdade. Hebreus 9, o verso 22. A palavra diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Existem pessoas que admiram a vida de Jesus, admiram o exemplo, os ensinos de Jesus. Existem pessoas que ficam admiradas com os ensinos do Senhor. Quando leem o Sermão do Monte, ficam extasiadas. Mas é a morte de Jesus Cristo, é a morte do Cordeiro que nos trouxe a salvação. Ele mesmo disse, Mateus capítulo 20, o verso 28. Mateus 20, o verso 28. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, eu amo Jesus. Olha o que diz o texto, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, o que mais? E dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos podem ficar apenas só olhando o lado de Jesus que veio para servir, mas ele completa: e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, o verso 28. Mateus 26, 28. Domingo que vem, se Deus quiser, pela manhã, essa reunião nossa das 10 horas vai começar às 9. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos começar essa reunião às 9 da manhã para a celebração da ceia. E quando Jesus institui a ceia, em Mateus 26, o verso de número 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, bebei dele todos, o 27. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão
pecados. Para remissão de pecados. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E entoava um novo cântico dizendo, queria que os músicos tomassem seus lugares agora. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com teu sangue, vamos falar? E com teu sangue. E com teu sangue. Compraste para deuses que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que o sangue foi aplicado. Não adiantava apenas ter o Cordeiro, o sangue. Era preciso aplicá-lo. Era para colocar nos umbrais da porta. Era o símbolo da cruz. E terminando, a Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Se existe algo que temos que continuar, é exatamente isso. É o ponto 4. Vamos ler juntos esse que eu acabei de falar? Vamos falar? Não. Coloque o ponto 4. Isso, vamos ler juntos? A Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Outra vez, a Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Era para todos os anos, os pais reunirem seus filhos, reunirem seus netos, toda a família. Era um tempo deles falarem. Volte para Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, o verso 14. Êxodo 12. Versículo 14. Diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Verso 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Conte, meu irmão. Conte para a futura geração o que Deus fez por você. Conte para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do sangue é que podem participar da Páscoa no sentido pleno. A Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. 17 vezes nesse texto o Senhor é mencionado, o Cordeiro. Ele é o centro da história da redenção. À meia-noite, Deus visitou em juízo a casa dos egípcios. Deus revelou o seu poder. Deus guardou a sua promessa. Deus libertou o seu povo. Para nós hoje, o Cordeiro, Ele é digno. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar, digno é o Cordeiro. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado.
Feche seus olhos por um instante. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado pelos corredores. Tudo é quietude agora. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados. Querido, a Páscoa deve levar-nos a uma profunda, séria investigação, a fim de saber se de fato todos os membros da família estão debaixo do sangue. Nesta hora, talvez venha a sua memória, talvez seu pai, seu tio, primos, filhos, que ainda não estão debaixo do sangue. A Páscoa é esse momento para essa investigação, para você saber. Lá em Israel, o pai não podia deixar, negligenciar, que um filho só ficasse do lado de fora. Todos tinham que estar ali. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar, de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós. Quem é Ele para nós? Durante essa semana, diga para os seus filhos, seus netos, diga para os seus colegas de trabalho o real significado da Páscoa, o que Ele fez por você. A Páscoa. Então o povo se inclinou e o adorou. Feche os seus olhos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O teu sangue, diga, o teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz
Levante a mão do seu irmão bem alto, bem alto. Alvo mais que a neve, alvo mais. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se você crê, cante mais uma vez, bem forte, igreja. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, oh, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Bendito, bendito, bendito. Bendito. Dê a mão, irmão, ao seu lado. Segure a mão do seu irmão. Ninguém saia. Uma correção. Domingo que vem não é o último domingo. Não é o primeiro domingo, é o último. Então a ceia não será domingo. Mas olhe para mim agora. A casa que tinha marca com sangue não era só para a família, mas os vizinhos que entrassem na casa, e você lê o texto, quem entrasse da casa ficava livre. A casa podia ficar abarrotada de egípcios. Não era apenas para um grupo só. Quem estava dentro da casa, a praga não tocou, o anjo da morte não tocou. Agora olhe para mim. Talvez você, querido, a sua casa tenha a marca da sua vida. Mas quem sabe até hoje você não abriu a porta da sua casa para nela ter uma célula. A célula não é tanto só para receber quem já é salvo. É para você trazer os vizinhos. É para você trazer os parentes que não são. Trazer os colegas do seu trabalho. A Páscoa é um tempo de você avaliar. Será que é só minha casa? Eu, meus filhos, meus netos? Você vai ler em Êxodo 12. Você vai ver que não era assim. O estrangeiro podia ir. A pessoa mais ímpia que pudesse existir podia entrar. A proteção e o poder está no sangue. Mas eu quero que você comece a entender. No final da reunião que ele pedia a pastora Dinamarcia para ficar ali na tenda. Quem sabe você nunca abriu a sua casa para nela ter uma célula. A sua vizinhança toda percebe, mas como que você é bonito, como que a sua família, como que seus filhos são tão gentis, tão obedientes. Quem sabe no prédio, todos admiram tanto a sua família. Mas é um tempo de você abrir a porta da sua casa.
Mas pastor, se eu abrir a porta da minha casa, se eu abrir a porta, alguém vai entrar, vai sujar o carpete, e vai no banheiro, não vai limpar direito, vai ficar uma confusão. Querido, ali na sua casa, numa cela, a pessoa vai poder ouvir de Jesus. Eu vejo lá em Israel, no Egito, talvez algumas casas que eram pequenas, eles eram escravos, mas mesmo sendo escravos, você lê o texto, você vê que eles abriam. Os vizinhos, que não eram judeus, podiam entrar. Podiam levar seus primogênitos. Porque o poder está no sangue. O sangue é um sinal para Deus. E é um sinal para as trevas. É um sinal para as trevas. Paulo dizia: ninguém me moleste. E eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. As marcas de um compromisso com Ele. Que essa seja para todos nós uma Páscoa tão diferente. Não de coelhinho, mas da cruz, do sangue e do poder. Se você está ao lado da sua esposa, eu queria que você abraçasse ela. Se você está ao lado do seu filho, você vai abraçá-lo. Ou se não, um homem vai orar com um homem, uma mulher com uma mulher. Pastor Gustavo, ver todo o efeito da graça e da misericórdia do Pai.